Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de falar, né? Eu acho que é um tema sempre necessário de ser debatido, de ser simplificado também para a discussão ser acessível, né? E quando a gente pensa em raça, a gente tem que trazer duas questões à discussão, assim, né? Que ela vai ser tratada como ciência, né? Ela vai ser trazida à luz da ciência, né? Tanto na questão da biologia quanto na questão das ciências humanas. Sim. Você pode buscar aí tanto dados do darwinismo social, que vão tentar trazer uma evolução, né, da sociedade dentro de uma lógica de uma evolução das espécies. É importante falar que o Darwin está longe dessa discussão, são pessoas que vão usar a teoria dele para jogar isso na sociedade, né? E aí o cataclisma disso vai ser para a humanidade parar de pensar desse jeito do campo mais biológico, vai ser o nazismo. A partir de se vê a catástrofe do nazismo, né, que se vê a catástrofe do Holocausto, enfim, meio que vai se criar um parâmetro para falar não usa mais o conceito de raça na biologia. Porém, dentro das ciências humanas, a gente vai ver que isso vai perpetuar, vai ecoar, né? E sempre vai ecoar no sentido assim, a raça ela vai determinar a capacidade de caráter, de moral e de intelectualidade de uma região, de uma cor de pele, né? Sempre vai bater nesse sentido, assim, o branco ele é mais capaz, ele é mais intelectualizado, ele tem capacidade de estudo, né? O negro ele está mais tendencioso a ser trabalhos braçais, ele está mais tendencioso a ser bandido, né? O Lombroso mesmo, quando ele vai explicar para a sociedade quais são as características do suspeito, ele vai trazer os traços, né, de quem pode ser o futuro estuprador, o futuro bandido. E aí justamente quais traços aparecem são os traços negroides. Entendi. Então é aí que tá. Então teria aí uma diferença que a gente pode falar do que seria simplesmente um preconceito que pode englobar várias coisas. E o racismo teria uma falsa ideia de confirmação científica quase. Uma confirmação biológica do que eles estão falando dentro do racismo. Por muito tempo foi ciência. Hoje, se olha para trás, fala que foi uma pseudociência. Mas era tido como algo mais moderno que se tinha dentro da civilização ocidental. Foi tido como um ápice da modernidade para os ingleses, alemães, italianos, exemplos são... E, evidentemente, as colônias independentes vão adaptar isso. Né? A solução dada para o Brasil é embranquecer ele, quanto antes. Né? Nos Estados Unidos também, o processo é similar. Nesse sentido, o que fazer para a nação vigorar? Quanto mais branco fosse a nação, mais ela ia prosperar. Prosperar no sentido econômico, social, enfim, hoje a gente chama de DH, né? Sim. Então, dentro dessas capacidades, quanto mais negra fosse, mais ela ia ter uma situação complicada, né? De marginalidade, de infraestrutura, de capitalismo, né? Todas essas questões eram debatidas nesse sentido. Né? A palavra que se usa naquela época era eugenia, aprimoramento da raça. As pesquisas de eugenia. Né? Tanto no campo do nazismo quanto no soviético também acontece. Tem um documentário chamado Homo Sapiens Sapiens, que vai mostrar como que o nazismo vigorava, o vigor físico, né? A questão física, e como na União Soviética eles tinham a ideia da questão intelectual. Né? Inclusive o documentário, se salvo engano, ele mostra eles retirando o cérebro do Lenin para estudo. Você achava que o Lenin era uma pessoa muito capacitada. E essas pesquisas vêm, né, como a modernidade, o ápice da civilização e como que essas elites no Brasil vão começar a incorporar isso aqui, né, nesse sentido. Né, a pesquisa do professor Cid na Unicamp, por exemplo, vão começar a mostrar que no Rio de Janeiro vão ter concursos para saber qual criança é mais branca. O nome Bianca vai ficar muito popular agora, porque além de minha filha ser branca na cor, ela vai ser branca no papel. Né? Bianco em italiano, né? Branco. E Bianca, branco. Branca. Então você vê como que isso começa a vir rapidamente, né? Nesse sentido. E se a gente for pensar então, já que a gente entrou dentro da discussão já do território nacional, né? A gente tem por vezes o discurso de determinado número de brasileiros que acreditam não haver um preconceito no Brasil por conta da miscigenação histórica que dizem ter havido. Se a gente fosse pensar o Brasil, especificamente, da chegada dos negros, de todo esse movimento que houve da época até o momento, você diria que essa miscigenação realmente aconteceu dessa forma tão bonita, realmente como as pessoas diriam, ou foi algo diferente disso? E o que se prova é que sim, existe um racismo no Brasil, talvez um racismo diferente do americano, que nós vemos, de outros países, mas existe
um racismo latente na estrutura brasileira? É importante pensar assim que historicamente a miscigenação ela vai ser pensada no Brasil a partir do momento que se tem um Estado-nação. Estado-nação é a partir da independência em 1822. Né? Se vai se fundar o Instituto Geográfico, Histórico-Geográfico, né? Vai se ter o concurso de qual história vai ser contada sobre o país. Né? É importante falar que a disciplina da história, muitas vezes, ela é utilizada politicamente para se dar o orgulho de ser pertencente daquela nação. É uma das possibilidades que a história carrega, nesse sentido. Então, vai ter um vencedor, né? O alemão von Martins, e ele vai trazer a tese ali dos 3 rios que vão banhar o Brasil. Certo. Né? Teria um rio mais forte, que seria o Rio Branco, o rio indígena, que teria um traço ali, e o Rio Negro, que seria menor. É importante falar que todo o império ele vai trazer o indígena como símbolo do ser brasileiro, a literatura vai trazer isso. Desde o romantismo, né? O indígena e tudo mais. O romantismo é um movimento nacionalista, né, de certa forma, né? Sim. Então, dentro da música, na literatura, vai aparecer isso, né? O Hitler adorava Wagner. Então vai se pensar o que é ser brasileiro a partir desse primeiro momento, vai se traçar essa ideia dos 3 rios, hierarquicamente bem claro, onde está cada um, né, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ali o orgulho vai ser exatamente o índio, né? Quando a gente chega na República, aí são momentos importantes de falar, né? Porque é a partir da virada do século XIX para o XX. Uhum. Nessa virada do século XIX para o XX, é exatamente quando as teorias raciais que a gente acabou de discutir estão chegando, mas com muita força, né? E as elites estão chegando nelas. E aí vai começar a se pensar o que fazer com o país. Então vai ter um debate muito grande ali, né? Vai ter muito grande ali, por exemplo, no Oliveira Viana, que vai entender que a solução do país é trazer imigrantes brancos, né? E a Europa está precisando despejar os pobres, pós-crise de 80 ali, de 1880, né? Então vai vir todos esses miseráveis da Europa para cá, né? Alemães poucos, um pouco antes, em Limeira, mas principalmente italianos, espanhóis. Inclusive, se você pegar, né, a gente que é professor pega o sobrenome dos nossos alunos, é curioso como ver a história ali na chamada. Sim. Né? É nítido isso. Inclusive o seu sobrenome. Inclusive o meu. Seu, né? Nesse caso. E exatamente nessa questão fica nicho do debate. O Viana, no livro Mistério do Samba, ele vai mostrar exatamente, por exemplo, que esses intelectuais falavam tem que trazer branco latino, porque eles se misturam. Não vamos trazer alemão, porque eles não se misturam. Né? Curioso, inclusive, quando se olha para o sul do Brasil hoje, em alguns lugares você observa que parece que faz sentido o que eles falavam ali. Sim, colônias fechadas alemãs, colônias fechadas russas até, italianas, assim por diante. Inclusive, eles falam a língua de matriz, né? Isso acontece muito. E aí o debate está de um cunho racial tão grande a esse ponto. Né? E aí o que acontece? A teoria da miscigenação, que já até pode ser buscada no Brasil Império, ela vai ganhar força aí numa possibilidade de valorização do negro. Veja que é uma possibilidade muito extrema, que tem que ser totalmente questionada. Né? Um nome que vai aparecer aí, né? Porque a gente acabou de falar 2 processos políticos, independência e império, né? Que sim, daria tema para vários vídeos, não dá pra gente denunciar muito eles. O Brasil republicano ele vai ter esse debate muito inserido de como salvar o Brasil numa perspectiva branca, dentro politicamente, institucionalmente, né? Vai começar, por exemplo, a gente pode pegar a reforma do Pereira Passos no Rio de Janeiro, que inclusive faz muito diálogo com a literatura do Cortiço. Né? E o que é essa ideia do Pereira Passos? Transformar Rio de Janeiro na cidade maravilhosa, que ela é tida como hoje dentro do imaginário ainda, né? Inclusive quando você anda nos centros do Rio de Janeiro, te fala que é algo muito bonito. Só que qual foi a custa disso? De fazer uma reforma que foi conhecida como bota abaixo. Cerca de 14 mil pessoas da noite pro dia estavam na rua. Começa o processo de favelização ali, né? Lento ainda, mas significativo. É aí que você começa a observar qual a cor dessas pessoas que estão sendo jogadas para fora do centro da cidade. Como que a elite do Rio de Janeiro está lidando isso? E não é tão fora, né? Elas vão subir o morro. Então não fica, é diferente de uma estrutura paulistana que vai ser mais alongada para Heliópolis, Capão Redondo, vai ter uma estrutura mais nítida nesse sentido. Então tem um processo já de deixar claro, aqui pode, aqui não pode, como que vai se lidar dessa forma, né? Mas quando a gente chega no propósito da Era Vargas, tem estruturas diferentes de pensar o poder no país. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o Brasil republicano, dentro da ótica do coronelismo, dentro da ótica da política do café com leite, São Paulo e Minas faziam o que queria, né, dentro dessa troca. Tanto que São Paulo vai se desenvolver muito nesse período, não porque o povo paulistano é trabalhador, mas sim porque houve uma política de governadores de voto cabresto que instituiu uma política de café e depois industrialização de São Paulo.
né? A Era Vargas ela vai romper com isso, né? O Vargas é outro nome extremamente problemático, a gente sabe disso, né? Há quem ame, quem odeia, mas existe um Brasil antes e depois dele, inegável, a custa de ditadura, sim, a custa de muita coisa, mas é importante entender o processo. E a partir da Era Vargas vai se pensar a nação de novo. É importante falar, a República Café com Leite não vai tanto preocupar, vai preocupar mais com o branco, São Paulo, Minas, como atender as demandas das elites, oligarquias locais e ganhar os votos. A Era Vargas vai pensar como moldar esse país de novo. E aí com a Era Vargas, moldar esse país de novo e pensar quem é o brasileiro de novo. Sim. Aí a teoria da miscigenação vem meio doce para ele, né? Porque era nítido que os negros estavam ali, que eles eram grande parte da sociedade. Não dava para negar o impacto social, né? Pixinguinha já ia fazer show em Paris, né? Os Oito Batutas, por exemplo, o Chorinho já estava rolando no sentido mais negro, né? O Chorinho é uma música do século XIX, mas ela vem, né? O samba no Rio de Janeiro já era muito conhecido, não fora do Rio de Janeiro era diferente, né? Mas como era a capital do país ali, então tinha essa conversa muito forte, né? Tá chegando o cinema, tá começando a chegar os meios de comunicação em massa, a rádio tá chegando, né? Ele vai fundar a Rádio Nacional, então tá circulando toda essa questão que está fomentando ali. Então quando vem ali na década de 30 a obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que vai trazer uma discussão muito importante sobre isso, ele vai endossar a questão da escravidão, sim. Ao mesmo tempo que ele é o cara que vai trazer a questão de que a sociedade colonial era patriarcal, né, que a miscigenação sim foi feita por estupros, muitas vezes, mas ao mesmo tempo ele vai falar que isso foi endossado. Né? O Gilberto Freire tem que ser sempre lido de uma maneira crítica. É fundamental a leitura dele, mas sempre tem que ser com um olhar crítico. Porque ele está dialogando justamente com esses intelectuais que falavam que tinha que embranquecer o Brasil. Sim. Né? Ele foi o cara que valorizou. E quando o Vargas vê isso, o Vargas, digamos assim, ele cresce o olho. Ele fala, obrigado. E a partir daí, com o rádio, o samba vai ser tornado uma música nacional pelo Vargas. É um projeto político de invenção da nação. Né? Falar que o samba é uma música nacional é uma... Então a ideia seria, nós poderíamos dizer então que tanto a ideia de uma miscigenação orgânica e natural no Brasil, quanto vários pontos que a gente tem como tradições de origem negra, como o samba e tudo mais, são muito mais uma ideia formada, proposital e política numa época do que algo natural e orgânico que aconteceu com a boa vontade da população, digamos assim. Ela existe. Isso é um fato, né? Você não cria uma tradição do nada. Ela existe. Mas da mesma maneira que existia, né, esse machiste que vira samba no Rio de Janeiro, existia coco em Pernambuco, existia maracatu. Sim. Mas a ideia de popularização para as grandes massas do Brasil, assim, para a elite. Aí é uma capacidade de formação e invenção do governo. Isso é importante falar. Existia e ele soube pegar o time político, o time do momento e explanar. Dentro da estrutura do samba, a gente sabe que muita gente da elite frequentava, que gostava. Né? Então, mas ao mesmo tempo que quem frequentava era marginalizado. Era dicotomia, assim. Você tem integrantes da elite que vão frequentar, inclusive o cara que funda o jornal Globo, Irineu Marinho, ele é um dos caras que financiava Oito Batutas, por exemplo. Ele é um dos caras que tinha um olhar pro carnaval, né? Só que ao mesmo tempo você encontra jornais ali, ou alguns intelectuais que estão falando que essa música de preto é coisa do Brasil, isso é um absurdo. Então tinha essa dicotomia. Pensando nisso, então, nesse paralelo que nós fizemos aí entre a origem, o Brasil origem, colônia, chegada dos negros e hoje em dia, como que você diria que está a situação então do Brasil ao seu ver atual? Então, a gente observa que esse processo que a gente acabou de discutir, ele teve uma certa, não sei se a melhor palavra é essa, mas ela teve uma certa vitória no sentido do discurso hegemônico. Sim. Né, ele ganhou as massas, né, ele ganhou, né, o ser brasileiro a ter o samba no pé, ele está miscigenado. Só que, ao mesmo tempo, muita gente ainda vai trazer. Né, o Abdias Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, ele vai ser um cara fundamental que você vai falar, não, existe racismo sim. Inclusive esse teatro vai ser considerado de vanguarda. Né? E chegou a um ponto da discussão, né? Aí uma figura importante é o Florestan Fernandes, que vai fazer a crítica ao Gilberto Freire, que vai falar, ó, tem um negro e tem uma sociedade de classes, tem uma sociedade capitalista. Ele está inserido nessa sociedade de classe. Né? Então vai se discutir isso. Esse debate ele acontece até os dias de hoje. Né? Muita gente ainda acredita que existe uma miscigenação e o racismo não é coisa daqui. O racismo é coisa dos outros, né? E aí busca-se usar o racismo dos Estados Unidos, que lá é dentro da Constituição, né? Você tem que ter uma raça para ser cidadão. Né? Inclusive eles inventaram uma raça nova, né? Latino. Sim. Latino, mexicano, porto-riquenho, o que é latino?
Mas lá é muito nítido, e como teve leis como a Jim Crow lá, né, leis segregacionistas, dá a sensação que lá foi brutal, e aqui ele foi mais no sentido do senhor que deixava o escravo pedir a benção para ele, né, nesse sentido. Então as vozes que negam isso, elas não, talvez foram muito silenciadas. Quando tiveram algum tempo de explanar esse racismo, a gente tem os anos de chuvos aí, que é a ditadura militar, que vai cercear esse movimento. Inclusive tem o movimento do Black Hill, com Tony Tornado, Tim Maia, de Mello, que vai buscar trazer isso, mas vai ser silenciado. Você encontra documentos do DOPS hoje que fala, né, citando o Gilberto Freire, segundo o Gilberto Freire não tem racismo, então é um absurdo esses bailes que vocês fazem. Né, que esses bailes eram parados para tratar da questão racial. Né? Então há vozes que tentam disputar esse espaço, ganhar espaço dentro da democracia para falar que é uma estrutura muito racial, e há um discurso ainda muito forte que tenta calcar lá na era Vargas, dialoga com o Vargas, falando, não, a gente não tem racismo não é coisa nossa. Né? Inclusive eu tenho um amigo negro no trabalho que é super gente boa. Então a situação, na verdade, que acontece é muito menos uma representação da realidade, e sim uma falta de liberdade daqueles artistas que queriam expor a situação deles, a situação real do Brasil, e que não podiam, né? Porque eles eram proibidos de dizer isso pela política da época, pela ditadura e tudo mais. Porém, se a gente pensar hoje em dia, é um tanto absurdo, porque se nós pensarmos na quantidade de alunos brancos e negros numa universidade, salários, posições sociais, isso é tudo muito descarado pra gente, né? É muito descarado para quem enxerga a realidade, né? Quem quer, talvez, enxergar isso tudo? Tem uma questão do quem quer, que eu acho que é inegável, mas tem uma questão sistemática também, né? Eu acho que é muito delicado tocar nesses assuntos do contar a minha história, né, relativa, até porque dentro dessas pessoas muitas vezes eu não sou tido como um negro, né? Você é o 7 horas aí, você não é o meia-noite ainda, né? Esses absurdos que eu já ouvi na minha vida. Mas o que acontece, por exemplo, é uma questão básica de você pensar uma criança que ela está no ensino infantil e ela precisa desenhar sua família, e a família dela é negra, e aí a professora obriga ela a usar o lápis cor de pele. Uhum. Daí você vai começando a entender o que é ser humano, o que não é, o que é identificar quanto humano, o que não é. Né? Aí você pega, por exemplo, o papel da história que a gente estava discutindo. Né? Se a gente vai pensar na antiguidade clássica, Roma e Grécia. Sim. A base da civilização ocidental. A gente está no esplendor do reino etíope, por exemplo, na África. Como que essa criança vai ter orgulho de ser negra? Sim. Né? Orgulho de saber isso. Então ela vai entendendo dentro da lógica do branco o que é ser branco, né? E buscar isso. Então ela não vai começar a entender que tem diferenciações culturais que não significam uma ser melhor que a outra, e que sim que elas são diferentes, que elas são bonitas nas suas diferenças. E isso não fica claro, então ela sempre fica almejando, né? E ela não enxerga isso porque ela sempre vai buscar então, camiseta polo, ou falar uma língua oculta dentro do que é tido como culto, né? E não vai buscar enxergar essas diferenças. Mas a partir do momento que ela tem o primeiro despertar, né? Por exemplo, o enfrentamento ele é muito rápido, né? Do cabelo bom e cabelo ruim. Isso acontece latente. Hoje está tendo uma discussão muito forte, a gente está conseguindo pensar isso de forma diferente. Conseguem começar a enxergar. E aí é um susto quando você enxerga. Né? Porque para onde você olha, você está dominado, em tese. Né? O KLJ fala muito isso na entrevista dele. Né? Eu ando em São Paulo, parece que só tem inimigo. Ele tem esse jeitinho dele de falar que é muito... Porque ele vê uma mentalidade colonial ainda, né? Onde ele anda, ele é suspeito, né? Etc. Então a gente começa a enxergar isso. Um filme que não é um único filme, né? Teve desde o Chart, na década de 70, mas agora teve uma grande medialização em cima do Black Panther, né? O filme dos Panteras Negras. Sim. Que vai ter todo o cuidado com as discussões atuais, que são discussões que vêm desde os Panteras Negras de fato, né? Que vale muito a pena buscar o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Mas a gente buscou, por exemplo, numa prática, trazer algumas falas do filme para ver o que os alunos falavam. Né? Então tem uma fala muito peculiar ali do museu em Londres. Eles não escolhem o museu de Londres por acaso. Na Inglaterra foram as maiores imperialistas do século XIX em cima da África com essa teoria racial, né? Que é o fardo do homem branco e civilizar o selvagem. Então a gente vai levar a civilização branca, a religião branca para eles, e aí nós vamos ensinar eles a serem melhor. Né? Inclusive criam desenhos para isso, Tarzan, Mowgli, enfim, são todos para justificar, inclusive moralmente para as crianças, o que está fazendo lá é bom. Então a fala do museu justamente ali pro Black Panther de fato, né? Não vou me lembrar o nome do ator ali, que ele pergunta, mas o que o seu antepassado fez para merecer esses objetos aqui, né? E aí tem essa fala, eles não entendiam, o que é essa fala da exploração, né? E aí quando a gente começa a entender a exploração, né, a gente observa que desde da colônia até o neocolonialismo, colônia em Portugal, neocolonialismo ali, França, Inglaterra, Bélgica,
Inclusive, dos fenômenos da Copa de atual foi o Lukaku, que é do Congo. Sim. Né? Importante falar isso. Inclusive, ele fala, quando ele joga bem, ele é belga. Quando ele joga mal, ele é belga-congolês. Faz questão de falar quando ele joga mal, de onde ele é. Se explorou a diferença no continente. É evidente que tinha reinos inimigos, é evidente que tinha tribos inimigas e estados inimigos. Tinha de tudo. Né? Mas uma maneira de você explorar aquilo e você legitimar a exploração é você transformar tudo num grupo só. Né? Como o continente africano, com mais de 50 países hoje, pode ser chamado de um grupo só. Né? E aí esses alunos têm dificuldade, porque historicamente nunca foi trabalhada a história da África com eles, de entender do que eu estou falando. Aí a maneira mais radical que eu tenho de explicar, que eu acho até ruim, mas é o jeito, que eu pergunto para eles, quem que lutou a Segunda Guerra Mundial? É na hora, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra. Eu falei, vocês entendem que esses países têm línguas diferentes, têm religiões que dialogam e não dialogam, e têm um passado diferente? Sim, eles vão se gostar, eles sabem trazer. Eu falei, e se eu falasse pra vocês que é um bando de brancos se matando e pondo no holocausto branco, e etc. Aí eles estalam os olhos, né? Você fala, gente. Eu falei, exatamente isso que está fazendo com a história do continente africano. Lá tem língua, tem tradição diferente, tem lugar que tem um rei que não respeita o outro, tem lugar que às vezes um orixá não dialoga com o outro, que é diferente do Brasil, né? Lá dentro do Yorubá, cada lugar tinha um orixá específico que era daquela região, e aqui vai tudo juntar dentro de um terreiro. Né? Longo no processo histórico. Mas é importante evidenciar essa história da África para entender o quanto que a África ela é diferente e tem tradições diferentes. Essas tradições, quando chegam para cá, vão ser chamadas de afrodescendentes, como se fosse tudo uma só. Né? E aí esse é o papel da história. Quando você apaga a história do outro, você tem capacidade de legitimar um sério processo de dominação. Por aí vai, água abaixo. Né? Então esse é um papel que eu falei lá desde a infância. A história da Europa a gente aprende. Né? Tanto a civilização branca, portuguesa, lusa tem uma importância para nós, quanto a africana e indígena. Então é importante entender as especificidades também. Focar mais nisso. Então acho que essa é a questão que é importante falar sempre, assim, que é difícil. Por fim, então, Wellington, gostaria que você falasse um pouco sobre como você enxerga a atuação do movimento negro atualmente, e não só ele também, mas daqueles que aproximam-se dele, tentando participar, e qual seria o papel dessas pessoas não negros, por exemplo, que participam ali, querem se envolver com o movimento antirracista, o movimento negro. Eu acho que é uma pergunta central e é evidente que aí a gente acaba dividindo posicionamentos, né, e opiniões. Eu acho que se hoje a gente conta a história do negro no Brasil, se repensa tudo isso, é porque teve muita luta, teve muito sangue. Né? Então, desde o passado até o atual, eu sempre vou legitimar e fortalecer a estrutura do movimento negro, seja qual for.